Lucas de Carvalho, também comigo no Balanço Geral. Vamos até a UAI do bairro Luizotti. Alô, grande Luizotti, toda a população que acompanha a nossa programação. Vamos entender a atual situação de momento lá no bairro Luizotti. Bem-vindo, Lucas. Ótima segunda-feira para você, bom dia. Ótima segunda para nós, meu amigo. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que já ligou mais cedo no Balanço Geral hoje para acompanhar essa situação. Eu e meus dois colegas e a Débora também daqui a pouquinho vai se juntar a nós nesse giro. Tá todo mundo procurando informação, tentando entender como que tá essa situação nas moadas aqui da cidade. Eu vim até um pouquinho mais distante da TV, vim pro Luizotti. Tô com o Delcimar Pereira, meu cinegrafista, que vai mostrar um pouquinho a situação pra gente hoje, porque tá muito cheio, Rafa. E sabe o que me preocupa? Aqui na UAI Luizotti, principalmente, eu vi muitas crianças, Rafa, muita criança, muita mamãe com criança no colo, papai que tá chegando com um carrinho de bebê, muita gente aqui e principalmente, como eu disse, as crianças. A gente está usando hoje, Rafa, o App Saúde Mais Uberlândia para a gente acompanhar como que está ficando a situação nesses postos de saúde, nessas UAIs, para a gente entender quantas pessoas estão esperando na fila, quantas pessoas estão sendo atendidas. O Tarsis usou esse app, a Gabi também, eu também estou acompanhando aqui, porque na UAI Luizotti, no momento, Rafa, são 50 pessoas aguardando consulta. É muita coisa, Rafa, isso é um número muito alto. Tem 25 pessoas aguardando acolhimento, então no total, muitas pessoas aqui realmente esperando. E eu queria, inclusive, Rafa, saber um pouquinho mais das pessoas que estão aqui, como que está sendo esse processo de espera, porque muitas pessoas aqui chegaram, o sol estava nascendo ainda, estava de manhãzinha, a gente ainda estava lá no Fala Povo. Delcimar, chega aqui mais perto de mim, vamos conversar com as pessoas que estão aqui de fato esperando. Eu já vejo aqui duas mamães. Primeiro, prazer, bom dia, tudo jóia? Qual que é o seu nome? Laísa. Laísa, conta pra mim, que horas que você chegou aqui, Laísa? Chegamos aqui às 8h30 da manhã. 8h30 da manhã? Mais de 3 horas já. Sim, a gente tá aqui até agora, passou pela triagem, mas não chama. Então assim, eu acho que tá um caos, na verdade, né? Teria que ter mais organização disso aí. É o seu pequeno aí do lado? Sim. Qual que é o nome dele? É Miguel. Miguel, o que ele tem? O Miguel tá com suspeita de dengue. A gente veio ontem, eu saí daqui, era meia-noite, e a gente teve que retornar hoje para buscar o resultado de exame. Entendi. Aí vocês chegaram 8h30 da manhã, já fizeram a triagem e estão esperando. Até agora. Você acha que você quer falar um palpite ao vivo de que hora você acha que você vai ser atendido? Acho que lá por mais 2 horas da tarde, 3 horas, provavelmente a gente sai daqui. Ou seja, reservou o dia para isso. Isso mesmo. Já comeram, tomaram café, almoçaram? A gente tomou café, né? Eu deixei de ir trabalhar para poder ficar, mas é praticamente o dia inteiro que a gente perde. É aquela coisa, né? É um dia de trabalho perdido. Isso mesmo. Tá certo. Laísa, obrigado, viu? Melhoras, viu, Miguel? Eu vou falar com você também. Desculpa já tá abordando, a gente sabe que tá todo mundo cansado aqui, sentado há muito tempo. Que horas você chegou aqui? Umas 8h40. 8h40, mesma coisa da Laísa. Isso. Seu nome qual é? Ana Flávia. Ana Flávia, prazer, viu, Lucas? Ana, também seu filho aí do lado. Isso, o Heitor. Estamos aqui. Ele deu febre, né? 38 graus de febre e dor de cabeça. Aí falei, não vou levar. Aí chegamos aqui, muita gente mesmo. Já passamos pela triagem, porém o médico ainda não chamou. Nossa, não chamou ainda? Não chamou. E que ele tava com febre, 38 graus, achando que é uma gripe? Pode ser uma gripe forte, né? Tossindo também. Ele tá clamando de dor de cabeça, por isso que eu trouxe. Porque a gente fica com medo, né? Aí fica nesse sol de meio-dia quase agora, dá um calorão, coitado. Tô frio mais cedo, né? Então aí ele falou, vamos sentar no sol para esquentar um pouquinho. Porque lá dentro tá muito cheio, também não tem onde sentar. O povo tá tossindo muito também, então aqui o ar livre, né, também ajuda um pouco. Dá uma certa apreensão, né? Nessa época em que as SRAGs, né, as síndromes respiratórias agudas graves, estão por todo lugar, né? A gente fica até um pouco apreensivo de ficar nesses lugares fechados. E aqui, com relação, falando nessas SRAGs, o Heitor chegou a vacinar já? Como? Não, ainda não trouxe para vacinar da gripe, não trouxe. Pretende vacinar ele? Sim, vou trazer. Assim que ele melhorar um pouquinho, eu vou trazer. Assim que o quadro melhorar já? Isso. Tá certo. Ana, obrigado, viu? Tomara que mate rapidinho essa espera aí, tá? Heitor, melhoras pra você também, viu, amigão? Delcimar, chega aqui mais um pouquinho, tem tanta gente esperando, eu tô vendo tanta criança. Deixa eu conversar com essas bonitinhas aqui também. Conta pra mim, princesa, você tá aqui tem quanto tempo? Você sabe? 8h38. 8h38. Nossa senhora, tá todo mundo mais ou menos chegou nesse horário, né? A hora que a UPA abre, né? E ela também estava passando mal na escola, né? Eu tive que sair do emprego e vim lá buscar ela. Aí cheguei aqui, estava super lotado, ainda tá lá dentro, sabe? Não tem lugar para sentar e o atendimento tá bem demorado. Até para triagem também. O que ela tem? Ela deu dor de barriga, né? Vômito, tá gripada, tossindo. Que dó, tadinha, uma virosezinha, né? Provavelmente. Qual que é o seu nome, desculpa? Ianile.
E Anília, eu perguntei até para Ana Flávia, ali, mãe do Heitor também, como que tá essa questão da vacinação. Você já levou ela para vacinar? Ainda Sim, levei para vacinar, né, da gripe, só da dengue que ela não pode ainda, né? Mas a vacinação dela tá em dia. Que bom, importante a gente falar de vacinação. Obrigado, viu, Yanile? Um abraço para você e boa espera. Depois, Rafa, eu quero até trazer algumas informações com relação à vacinação. Eu tô com algumas informações aqui. Eu acho importante a gente bater muito nessa tecla da vacinação, porque nessa época do ano, né, outono, vai começando um tempo mais seco, um tempo mais frio, o sistema imunológico vai ficando um pouquinho mais fraco e aí as síndromes respiratórias agudas graves atacam mesmo, não tem jeito. É o que acaba enchendo as unidades de saúde, os hospitais, e a gente sabe que isso dificulta, né, porque às vezes pessoas que chegam com quadros muito graves ficam esperando horas e horas aqui. A gente conversou com 3 mães diferentes, as 3 chegaram por volta de 8h30, 8h40 da manhã e estão esperando aqui ainda. Vou pedir para o Delcimar continuar mostrando para vocês como que está a situação. Aqui do lado de fora não parece até estar tão cheio, mas é porque lá dentro os corredores estão lotados, a gente tem uma certa limitação de até onde a gente pode ir aqui, então a gente vai mostrando mais do lado de fora. E o que eu falei com relação à parte da cobertura vacinal, olha só essa informação aqui. Conforme o último levantamento que a Prefeitura realizou, a Secretaria Municipal da Saúde, 155 mil pessoas tinham vacinado até o momento. Rafa, isso é 37% da cobertura vacinal. É muito pouco, Rafa. E quando a gente pensa ainda nos grupos prioritários que precisam de mais atenção, né, que são os nossos pequenininhos que a gente está falando, os idosos, só 47,16% dos idosos já vacinaram, Rafa. É muito pouco. E as gestantes, né, pessoas que vão trazer aí, estão carregando os bebezinhos, os pequenos, 34,19% da cobertura. Ou seja, a gente não tem uma cobertura que passou de 50% até agora. E as pessoas precisam ir vacinar, né, Rafa? A gente está acompanhando ações da Prefeitura, da Secretaria Municipal, Lucas, como o Sabadão da Saúde, que a gente esteve presente para acompanhar e mesmo assim as pessoas ainda não estão indo, né, meu amigo? Exatamente. Ô, Lucas, aproveitando, você conversou com muitas mães que estão aí esperando o atendimento. Poxa, uma me chamou muita atenção, ela chegou às 8h30 da manhã e até agora ainda não foi atendida. 8h30 da manhã e ainda não conseguiu atendimento para a criança que está com suspeita de dengue. Mas reforçando, viu, Lucas, por favor, não se esqueça de perguntar sobre a vacinação, porque de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, é exatamente o público infantil que mais preocupa. O público infantil que não tomou a vacina de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde. Então, quero muito, né, saber desses pais, se eles estão vacinados, não estão vacinados, para a gente tentar entender ao vivo aqui no Balanço Geral se é exatamente a falta da vacina que está fazendo as unidades ficarem lotadas aqui na nossa cidade ou não. Ou é o vírus que realmente está circulando mais forte, levando muitas e muitas crianças e pessoas para as unidades de saúde? De acordo com o Lucas, lá, o UAI do bairro Luizotti, tem 50 pessoas esperando para o atendimento. É muita coisa. 50 pessoas aguardando ainda atendimento e gente que chegou no comecinho da manhã. Como disse essa mãe, ela perdeu o dia de trabalho. Por causa disso. Lucas ao vivo, trazendo as informações. Delcimar Pereira, o nosso cinegrafista, mostrando a movimentação do lado de fora, claro, que é uma movimentação um pouco até mais tranquila. E deixa eu pedir para o amigo e a amiga do Balanço Geral, tem alguém da família que está na UAI hoje? Tem? Tem alguém? Está lá na UAI acompanhando pelo celular? Faça uma gentileza. Eu quero imagens. Me manda, por favor, imagens de como é que está a parte interna aí. Como é que está a movimentação das pessoas? Fique à vontade, 997 98 9900, você faz o programa junto com a gente. Balanço Geral começou mais cedo e eu lembro, já a gente continua falando de saúde. 12h06, a nossa equipe se deslocando em todos os cantos para levar a informação para você e hoje fazendo um raio-x dos atendimentos nas unidades de atendimento integrado. Meu amigo Tarcísio Duarte saiu do bairro Tiberi e foi até o UAI do bairro Morumbi para saber como é que está a situação para a gente. Ao vivo, Tarcísio, fica à vontade, muita gente esperando atendimento por aí. Rafa, muita gente sim, viu? Lá na UAI do bairro Tiberi, eu ouvi muitas pessoas que disseram ter procurado atendimento primeiro aqui na UAI do bairro Morumbi e devido à superlotação e à demora, eles desistiram e foram para a UAI do bairro Tiberi. Vamos ver como é que está a situação ao vivo, portanto, ali na sala de espera, realmente muita gente, olha só como a gente consegue ver agora nas imagens, muita gente esperando por atendimento, boa parte dessas pessoas usando máscaras, o que demonstra que de fato muitos estão com sintomas respiratórios. Bom, com licença, boa tarde. Você chegou aqui há muito tempo? Sim, estou aqui desde as 9h40 e agora que eu fui atendida. O que você está sentindo? Muita dor na garganta, ontem eu estava com dor de cabeça, eu vim aqui, eles deram
Besotacil, mas a dor não passou. Aí eu vim aqui de novo para ver e a garganta está muito infeccionada. Tá gripada? Gripada não, só a garganta que está infeccionada mesmo. E lá dentro da UAI, como é que tá? Tá tão lotado quanto aqui na recepção? Tá muito cheio lá. Tem gente até na máquina no lado de fora. Na maca, nos corredores? Sim, super lotado. Obrigado, viu? Melhoras para você. Rafa, as pessoas que a gente aborda relatam a mesma coisa. Demora no atendimento, superlotação, os corredores cheios de pacientes. E olha só, a cada momento chegando mais e mais pessoas para serem atendidas. A maioria dos casos são relacionados aos idosos e os dados mostram que essa parcela da população também não está se vacinando. Tem muita criança doente também e é preocupante que as crianças também não estão comparecendo. Até agora, vale reforçar esse número, 162 pessoas morreram por conta de casos relacionados à síndrome respiratória aguda grave aqui em Uberlândia. É preocupante a situação, é alarmante. É um caso de emergência em saúde pública, viu, Rafa? E lembrando que aqui em Uberlândia existe um decreto de emergência por causa disso, com o intuito de contratar mais profissionais, de deixar as unidades preparadas para atender a nossa população. E sobre esse número que o Tarcísio trouxe, a maioria, grande maioria, infelizmente, das vítimas são idosos, são pessoas mais velhas. Você está vendo a movimentação? Bairro Morumbi em Uberlândia. Bairro Morumbi em Uberlândia. O Tarcísio, agora, outra questão, deixa eu aproveitar e fazer um questionamento para o amigo. Estou percebendo algumas pessoas com máscara, outras pessoas sem máscara. A maioria de máscara, sem máscara. Como é que você está vendo aí nessa visita das unidades? Tem muita gente utilizando máscara, pensando em proteger inclusive o próximo por causa de algum problema respiratório? Sim, muita gente usando máscara, Rafa, porque chega por aqui já sentindo alguma coisa relacionada ou a gripe, ou sentindo algum sintoma relacionado à asma, tossindo muito. Eu disse na minha primeira entrada e reforço isso agora, muitas pessoas tossindo. Você olha para os lados, assim, quem está aguardando atendimento, tossindo bastante, e isso mostra que realmente são muitas pessoas com esse tipo de sintoma chegando até as UAIs da cidade. Rafa, o que eu observei? Muita criança e muitos idosos. Muita criança e muitos idosos. E exatamente o público da vacina. O público da vacina, crianças e idosos. E o questionamento que vem sendo feito pelas nossas autoridades, a baixa na procura pela vacina. Você tomou a vacina, amigo? Tomou a vacina, amiga? Hã? Já, ao vivo aqui no Balanço Geral, nós vamos conversar com o secretário de Saúde, entender sobre esses números e também entender o que está sendo feito nas unidades para melhorar, agilizar o atendimento à nossa população, já que infelizmente nós estamos enfrentando uma situação muito crítica na área da saúde pública. Muito crítica por causa dessas síndromes respiratórias. E lembrando, agora nós estamos tendo mudanças na temperatura. Agora que nós estamos percebendo aí mudanças grandes e específicas em relação às mudanças na temperatura, no tempo. E isso afeta ainda mais, a gente sabe, principalmente quando a gente fala de síndromes respiratórias. Tarcísio Duarte acompanhando ao vivo. Tarcísio, vamos continuar girando, tá? Vamos continuar girando, a nossa equipe em cada canto, levando a informação para você. Já vamos para outra unidade de saúde. Segunda-feira movimentada, principalmente sobre a área da saúde. A gente está fazendo o raio-x da saúde aqui na nossa cidade. Vamos até outra unidade? Vamos ao UAI do bairro Roosevelt, entender como é que está a situação por lá. Débora Pérez, que saiu do centro da cidade, já está lá na unidade para falar com a gente e explicar sobre o atendimento que está ocorrendo da nossa população. Já tem gente querendo falar com a equipe de reportagem. Fique à vontade, aqui você tem vez e voz, Débora. Balanço Geral é assim, né, Rafa? A gente chega e já encontra a população que rapidamente já entendeu o que a gente está fazendo aqui, não só aqui, mas em toda a cidade de Uberlândia. O nosso propósito hoje é mostrar de fato como é que está o atendimento na UAI. Antes de trazer para vocês todos os dados atualizados em relação à situação aqui, que como vocês podem perceber é muito complicada, assim como nas outras unidades, está muito cheia, eu encontrei esse querido que assiste a gente no Balanço Geral, está inclusive acompanhando um familiar que está precisando de atendimento e já tem muito tempo que o senhor está aqui, né? Tem muito tempo que nós estamos aqui. Boa tarde a todos. Bom dia, né? Primeiro, eu acho que não sei quantas horas, mas esses dias mesmo eu fiz uma reclamação via WhatsApp para vocês e eles não colocaram no ar daqui.
entendeu? Tem até a filmagem aqui, se você quiser que eu te mando, Porque eu trouxe a minha mãe de 85 anos, ela estava enrolando os nervos, não tinha cadeira de roda, depois que eu coloquei no ar, porque eu tenho muitos canais de reclamação, aí agora tá sobrando cadeira de roda, só que já não tá tendo maca. Porque tem gente lá no corredor que entra lá dentro para vocês verem, não deixa vocês entrar, né? Mas lá dentro o tempo tá um caos, entendeu? Estão demorando o atendimento. Eu acharia que o prefeito Paulo Sérgio deveria dar uma vinda na Zuai para poder ver o que está acontecendo, entendeu? O prefeito Paulo Sérgio falou que ia melhorar a Zuai e não está melhorando. Deveria vir e olhar como é que está a situação do povo. Porque no dia, eles já lembram do povo só no dia da votação. Por que não lembra esse dia? Faz igual alguns vereadores, faz visita na Zuai, visita nas rodoviárias, visita para tudo quanto é lado. Não tá boa, o Paulo Sérgio, não tá boa, a situação não tá boa. Você entendeu? Aí no dia que for recandidatar, vai ser prefeito de um mandato só. Obrigada pelo depoimento do senhor, a gente que está acompanhando isso, não só aqui, mas nas outras unidades também, só para a gente trazer os dados atualizados em relação a toda essa situação, aqui na UAI Roosevelt, onde eu converso ao vivo com vocês, várias pessoas estão aguardando esse atendimento, segundo o aplicativo que está trazendo aquelas informações para a gente de forma atualizada, são 7 pessoas aguardando acolhimento, 29 pessoas aguardando consulta, então essa é a mesma realidade diante daquilo que a gente está acompanhando também nas outras unidades. Se eu der licença um pouquinho da imagem para mostrar para vocês, tem muita gente aqui esperando, aguardando mesmo. Até a Débora Pérez está lá ao vivo, felizmente perdemos um pouco o nosso sinal, mas vamos mostrar, voltou a imagem? Volta a imagem, por favor, olha lá, imagem ao vivo, você que está acompanhando o nosso balanço geral, nós estamos mostrando a movimentação, tá? A imagem ao vivo, e esse senhor que ele falou, esse questionamento é muito válido, tá? Deixa eu falar uma coisa que é muito importante. Hoje o balanço geral está exatamente falando sobre as unidades de atendimento integrado aqui da nossa cidade, por causa da alta demanda. Da semana passada para cá, o WhatsApp do Balanço Geral começou a explodir de pessoas reclamando em relação ao atendimento nas unidades de saúde. Muita gente com vídeos, com reclamações e falando, olha, Rafael, a situação está insustentável, a situação é muito complicada, precisa ser feita alguma coisa. E por isso que hoje no Balanço Geral nós estamos fazendo exatamente esse raio-x. É um raio-x, visitando todas as unidades para saber como é que está a situação de momento e ao vivo. E lembrando que daqui a pouquinho, esses questionamentos que a população está fazendo, nós vamos estar fazendo também para o secretário municipal de saúde. Vamos entender. Nós estamos numa situação de decreto de emergência. O que isso significa? Que nós temos recursos a mais que estão sendo utilizados na área da saúde para atender a população. O que está sendo feito? Nós tivemos a ampliação do quadro de profissionais. O que está ocorrendo em relação à agilidade do atendimento da nossa população? Então são várias as questões, você está vendo aí várias imagens, fique à vontade, participe com a gente, 997-989900 é o nosso WhatsApp do Balanço Geral, que hoje está falando exatamente sobre essas movimentações em todas as unidades de atendimento integrado. E eu conversando com a nossa equipe, hoje já no começo da manhã, a gente falou, eu quero todas as unidades. Nós vamos girar em todas as unidades de saúde em um dia, para entender e ao vivo a atual situação. Por exemplo, Lucas, o UAI do bairro Planalto agora, ao vivo, trazendo todos os detalhes. Vamos entender a movimentação. Alô, Planalto, alô, meus amigos que estão esperando atendimento aí. Ixi, rapaz, quanta gente, nosso sinal tá oscilando. Mas, Lucas, fica à vontade, por favor. Pois é, Rafa, vim aqui para outra UAI, né? A gente saiu da do Lisotti, veio para a UAI do bairro Planalto e, cara, a situação aqui tá pior que a outra, viu? Eu também já abri o app da saúde aqui pra gente acompanhar como é que tá. Tô caçando aqui, ó. Olha, o Planalto tá com 67 pessoas esperando aqui e outras 23 esperando acolhimento. Rafa, é muita gente. As pessoas que eu tava conversando aqui, eu cheguei faz muito pouco tempo, a gente basicamente chegou e você já chamou a gente. Eu tava conversando com algumas pessoas, alguns já chegaram um pouco mais cedo, outros aqui estão chegando agora, as pessoas que chegaram há mais tempo estão lá do lado de dentro, mas aqui do lado de fora, por exemplo, tudo jóia? Qual que é o seu nome mesmo? Desculpa? Tainá. Tainá, vocês estão aqui desde que horas? A gente chegou, foi umas 9h30, 10 horas. Ele já conseguiu passar na triagem, mas até agora não conseguiu consultar com o médico ainda não. Já é um avanço, pelo menos, a triagem, né? E qual que é o seu nome, amigão? Eduardo. O que você tem, velho? Cara, eu tô com uma virose muito forte. Eu vim aqui no sábado, tomei uns medicamentos, mas porém não tive
muito sucesso. Não melhorou? Retornei ontem, não consegui atendimento porque estava demorando demais. Voltei para casa e retornei aqui hoje novamente. É a segunda tentativa por causa de Terceira. Terceira tentativa? Terceira. É, rapaz. E eu tenho que te fazer uma pergunta. Virose esse ano é o que mais tem, cara. Tem como. Chega o outono, essa época mais seca. Você chegou a vacinar já? Tá pensando em... Não, pra falar a verdade, já vacinei as vacinas que tinha que tomar, né? Mas aqui, eu tô 1 ano aqui em Uberlândia. A gente veio de São Paulo, né? Porém, é a primeira vez que eu pego essa virose forte desse jeito. Cara, essa época é complicado. Mas, gente, obrigado, viu? Tomara que daqui a pouquinho eu atendo. Vou continuar conversando também. Irmão, você chegou não tem muito tempo, né? Mas também você já chegou deparando com esse monte de gente. Um monte de gente, que inclusive eu tô para traumatologia, o dedo tá quebrado, né? E tá demorando o atendimento. Pois é, às vezes era um atendimento até um pouco mais urgente, né? Inclusive eu tô até internado na comunidade, era para ser de mais urgência, né? Não podia estar aqui só. E tá demorando demais. Certo, velho. Tomara que dê certo. Olha, Rafa, aqui o que eu tô vendo também é um cenário um pouco diferente. Lá na UAI do Luizotti a gente viu muita criança, aqui eu já tô vendo um pouco mais de idosos. Quero até ver se a gente acha alguém que esteja... A maior parte das pessoas estão lá dentro, né? Isso que me complica um pouco aqui do lado de fora. Vamos ver se eu consigo conversar alguém com aqui do lado de fora. Deus, chega aqui, por favor, meu amigo. Pessoal, tudo jóia? Bom, mais ou menos, né? Vim no posto de saúde, geralmente não tá uma situação muito agradável, não. Você chegou tem muito tempo, não? Não, cheguei nesse instante. Chegou agora? Cheguei agora. O que o senhor está sentindo? É um problema eu comi uma cabeça de peixe, eu acho que eu engoli um osso, aí chegou lá no danado, empancou lá. Rapaz, aí é complicado. Aí chega e encontra a UAI cheia desse jeito, complica tudo. É. Tá certo, melhoras, viu, meu amigo? Vai, tem que esperar, não tem como não, vai passar. Deixa eu ver quem mais que eu consigo conversar aqui do lado de fora. Tem uma criancinha que eu tô vendo aqui, deixa eu ver se eu consigo conversar com a mãe dela. Oi. Tá parecendo pipoca na panela. Não entendi, desculpa. Tem muita gente lá dentro. Muita gente lá dentro? Tudo internado. Internado? Você acha que com o quê? É gripe, Não sei o que é não, sei que tem muita gente aqui. Gripe tem muita gente, né? O pessoal lá dentro tá tossindo muito, como é que tá? Não, tossindo muito tá não, mas algumas pessoas estão tossindo. Eu vi que você tá de máscara, o que você arrumou aí, meu? É por causa que eles falam que tá tendo gripe e outros vírus, né? Aí é bom prevenir, né? Exatamente. Você veio pra cá procurando atendimento também? Como é que tá a sua situação? Eu vim cedo com a minha esposa. Sua esposa? O que ela tem? Ela tossiu a noite inteira e tá tossindo ainda. Tadinha, você acha que pode ser uma gripe, algo assim? A gente ainda não sabe do diagnóstico dela, não. Qual que é o seu nome, irmão? Donizete. Donizete, me tira uma dúvida. A gente está falando muito aqui no Balanço Geral com relação à cobertura vacinal, que está muito baixa ainda. Você, sua esposa, vocês já vacinaram? Nós vacinou já tem 2 semanas. Tudo certo com as vacinas? Tá. Nessa época do ano é complicado mesmo. Irmão, boa sorte e melhoras para sua esposa, viu? Pessoal, é assim, não tem como. Os postos de saúde ficam cheios, as unidades de atendimento, aqui nas UAIs que a gente está acompanhando, todas estão muito cheias. Igual eu falei agora há pouco, a gente consultou no App Saúde Mais aqui de Uberlândia. E aí a gente viu que realmente tem mais de 60 pessoas aqui que estão passando por essa situação no momento, né? E realmente encontram as UAIs cheias, não tem como fugir muito disso. Eu falei aqui, tem uma pequenininha que está aqui com a gente, a mãe está aqui do lado. Você me dá licença, tudo jóia? Bom dia, como é que você tá? É sua filha que tá aqui? Isso. O que ela tem? Não, eu que tô com ela aqui. Você, ela que acompanhou. O que você arrumou nesse joelho? Tendão inflamado. Tendinite é fogo. E aqui, você tá aqui tem quanto tempo? Olha, eu cheguei aqui já tem umas 2 horas, mais ou menos. Que eu tô... Conseguiu ser atendido? Não chamou nem pra classificação ainda. Você nem pra classificação? Não, tá lotado isso aqui, ó. É um abuso pra gente. Vai ficar mais tempo esperando aqui ainda, então. Eu já vim aqui semana passada, eu fiquei aqui cheguei aqui 11 horas da manhã, saí 6 horas da tarde. E é aquela complicação, né? A gente tá numa época que tá cheio de doenças respiratórias no ar aí, às vezes aí tem que ficar esperando aqui na UAI, a criança tem que vir junto. Ela tá comigo, que não tem ninguém pra olhar, eu trouxe ela comigo. Eu sei como é que Na expectativa que um dia eu vou consultar, né? Seu nome qual que é? Érica. Érica, boa sorte, viu, Érica? Ô, Rafa, é isso, a situação não poderia estar mais clara, né? Aqui a gente vem e conversa com o povo, são eles que fazem. Nosso trabalho é esse, ouvir a população, é isso que a gente está fazendo. E a população está falando a mesma coisa de todo mundo, Rafa, tá todo mundo em concordância. As UAIs estão muito cheias, a maior parte das pessoas com gripe, tossindo, um pessoal com dengue também, a gente sabe que nessa época do ano ainda tem muitos resquícios daquele surto da dengue que a gente teve. E a gente está falando de uma epidemia de vírus, de gripe mesmo. Essa época do ano é assim e
Felizmente, as pessoas que vêm para as UAIs têm que superar essas filas realmente, porque o tempo demora, viu, meu amigo? Demora bastante. Ao vivo, Lucas conversando com a nossa gente, com a nossa população. São muitos os questionamentos. Lembrando que daqui a pouquinho o secretário de Saúde ao vivo vai estar aqui respondendo exatamente esses questionamentos para a gente entender como é que está sendo feito o atendimento à nossa população, o que está sendo ampliado para melhorar esse atendimento e também vamos falar sobre vacina, vamos trazer números atualizados. A população tem que tomar vacina. Outra questão que é muito importante, a gente falou sobre a utilização de máscara e nós aprendemos muito sobre isso na Covid-19. Quem lembra da assustadora Covid-19? A utilização da máscara é para quem está com algum tipo de problema respiratório, porque assim você protege o próximo. Então você que for até uma unidade de saúde, por favor, se está com coriza, está com problema respiratório, está com tosse, não é obrigatório, mas por gentileza, para proteger o próximo, utilize a máscara. Não garante 100% de proteção, mas utilize a máscara. Vamos a outro ponto, vamos até o UAI do bairro São Jorge agora, ao vivo, Gabriela Francis, também acompanhando a movimentação, Gabi. Isso mesmo, Rafael. Agora eu falo aqui com vocês da UAI do bairro São Jorge. Aqui também uma unidade de referência no atendimento básico à saúde e desde que nós chegamos aqui no local, o movimento na unidade segue firme, viu? De acordo aí também com os dados do aplicativo Saúde Mais Uberlândia, são nesse momento aí em torno de 56 pessoas aguardando atendimento e outras 7 aguardando acolhimento. E a estrutura da unidade aqui, da unidade do São Jorge também aí conta com outros atendimentos, né? Atendimento clínico, médico, também atendimento odontológico, ginecológico, oftalmológico. E a gente está aqui, né? A gente vê pessoas entrando e saindo. Meu amigo, né, Zé Alves, conversar comigo aqui. Meu amigo, me conta, o senhor veio hoje aqui para receber qual atendimento, qual tipo de atendimento aqui na unidade? Estou tomando antibiótico todo dia, né? Durante 7 dias. Aí eu venho, tomo o remédio e vou embora para casa. E o senhor é de qual bairro aqui? Porque aqui a unidade ela atende diversas partes aqui da zona sul da cidade. Qual bairro que o senhor mora? Granada. E aqui no Granada, o senhor veio, já tem mais ou menos quanto tempo que está aguardando aqui o atendimento? Meia hora. O senhor veio para um outro motivo, né, para tomar o antibiótico do senhor, mas uma dúvida que a gente está, o senhor já tomou sua vacina contra a gripe ou ainda não? Não. Ainda não? Então é... Eu não procurei. Ainda não procurou. Uhum. É isso, Zé Alves ainda não procurou, mas vai tomar vacina que eu sei, né, meu amigo? Muita gente aqui veio para atendimento relacionado a doenças respiratórias, inclusive para vacinação, e eu vou dar uma viradinha na câmera para a gente poder ver melhor esse movimento, Rafael, um movimento que aqui da porta a gente já consegue ver, né, pessoas aguardando, esperando atendimento de várias áreas que são oferecidos aqui na UAI São Jorge. E tudo isso acontece, né, Rafael, em meio a um cenário que é preocupante, a gente já tem falado sobre isso durante toda a programação. Uberlândia vive um estado de alerta por causa do aumento dos casos de doenças respiratórias. Aqui na UAI São Jorge, a sala de vacina segue funcionando normalmente. Os profissionais reforçam o alerta que em casos de febre, de tosse persistente, falta de ar ou dores no peito, o ideal, claro, é procurar o atendimento o quanto antes. E a expectativa é que com a chegada do inverno e a mudança do clima, os casos aumentem ainda mais. Por isso, a atenção precisa ser redobrada. A gente segue acompanhando o funcionamento dessas unidades ao longo do dia, viu, Rafael? Tá aí ao vivo, Gabi trazendo todos os detalhes. Você, amiga, chegando agora, acompanhando o Balanço Geral. O Balanço Geral começou mais cedo. A gente já começou fazendo um raio-x e visitando todas as unidades de atendimento integrado aqui da cidade de Uberlândia, fazendo isso ao vivo, mostrando a realidade ao vivo da nossa população e conversando com a nossa gente, que gentilmente conversou com os nossos repórteres, explicando a situação e principalmente a preocupação em relação ao atendimento, a demora em alguns casos, como nós ouvimos, a mãe que está lá desde as 8h30 da manhã esperando o atendimento, né, e ainda não sabe quando vai ser atendida. Então, são muitos as questões, muitos os questionamentos que nós vamos fazer a partir de agora. Então, você que está acompanhando o nosso Balanço Geral, hoje nesse raio-x que estamos fazendo sobre a saúde pública, para a gente ter resposta, entender o que está sendo feito e principalmente com o nosso principal objetivo, orientar a população. Nós estamos ao vivo com o secretário de Saúde, deixa eu chamar inclusive o secretário, por gentileza, ao vivo para estar aqui no estúdio do nosso Balanço Geral.
para falar sobre tudo isso que a gente vem mostrando aqui no nosso programa. Denilson Lima, obrigado, secretário. Tudo bem? Bem-vindo aqui ao nosso Balanço Geral. Primeiro, muito obrigado por gentilmente atender esse nosso convite. É um convite da nossa população do Balanço Geral. Algo que eu já vinha orientando os amigos que estão acompanhando era o seguinte: na última semana, nos últimos dias, o WhatsApp do Balanço, secretário, não parou mais. De muitas e muitas pessoas falando, olha, tá difícil, eu estou procurando atendimento na UAI, a fila tá grande, tá isso e aquilo. E é importante lembrar a nossa população que nós temos situações de emergência aqui na nossa cidade. Lá em fevereiro nós tivemos aquele decreto envolvendo dengue, chikungunya, zika, e nós tivemos em maio também sobre as doenças respiratórias, principalmente as síndromes respiratórias graves. Esse é o grande problema hoje da cidade de Uberlândia. Esses dois problemas que infelizmente estão deixando a população preocupada. Chegue mais pertinho aqui, por favor, secretário. Bem-vindo, boa tarde. Muito boa tarde. Em primeiro lugar, uma correção. São 43 óbitos por doenças respiratórias no ano de 2025 e 196 no ano de 2024. Então, esse ano, somente 46 óbitos informados pelo setor de epidemiologia. Não temos 150 óbitos este ano. Então, uma confirmação, são 43 óbitos. Nós tivemos acesso, secretário, a um dado que é um dado de cadastramento em relação aos problemas respiratórios que cada município faz para o governo federal, para o Ministério da Saúde. E nesse cadastro, nesse ano, a equipe nossa apurou 162 mortes. Então isso não é real. É uma informação totalmente equivocada. Temos 43 óbitos por síndrome respiratória aguda grave em Uberlândia em 2025. 196 no ano de 2024. Então esse dado é errado, foi passado errado. Exatamente. Então, assim, uma correção dos dados. Que na epidemiologia funciona. É um dado que a gente pegou por parte do Ministério da Saúde, né? Um dado que os municípios repassam para o Ministério da Saúde. Esse é o dado oficial que eu uso, inclusive, para minhas estatísticas, para justificar o estado de emergência em saúde pública. Então, esse é o dado oficial do município. Então, podemos até revê-lo, mas os dados oficiais são 196 mortes em 2024 e 43 mortes em 2025. Esse é o dado oficial do município de Uberlândia. Desses dados, principalmente de 2025, que público que é? Público mais idoso, as pessoas mais idosas, com comorbidades e alguns casos de Covid. Temos casos de Covid, muitos casos, né? De pacientes que faleceram também por Covid em 2024. Então, precisamos atualizar os dados, mas a informação que eu tenho para lhe passar, confirmada instantes atrás pelo meu setor de epidemiologia, que é quem vê todas essas informações, são exatamente essas. Então, depois podemos até checar com as suas informações para chegar num ponto, mas para o município de Uberlândia é explicar para a população o que está acontecendo, secretário. Tudo tranquilo. Nós pegamos esses dados que são dados do Ministério da Saúde, mas nosso intuito, claro, é explicar para a população. E assim, o que a gente percebeu nesse giro que nós estamos fazendo é todas as unidades estão lotadas. Não teve uma unidade que a gente visitou que a situação não era preocupante. Claro, umas mais, outras menos. É em decorrência desses problemas? Você está vivenciando, você vivenciou a atualidade do Brasil, de Minas Gerais, nesse momento. Semana passada, essa semana, você tem visto Belo Horizonte num estado extremamente pior do que Uberlândia, né? Apesar de todas as medidas sendo feitas, e outras cidades do Brasil. Então, é um momento da saúde pública em si, né? Mas Uberlândia, nós temos nos esforçado para atender toda a população. O prefeito Paulo Sérgio, ao contrário do que o senhor disse, ele tem ciência de tudo que acontece nas UAIs. Nós aumentamos o número de médicos, temos em média 10 médicos atendendo por UAI, somente pronto atendimento, além dos pacientes internados. 75% da população de Uberlândia não tem convênio médico, eles vão procurar o atendimento público. Né? Faço um adendo também que o atendimento privado também tem enfrentado filas. Se você percorrer também alguns atendimentos privados, você vai também ver que o tempo de espera está aumentado. Isso não é segredo. Nós temos pedido o comparecimento das famílias de Uberlândia para vacinação, justamente porque o tempo de espera está aumentado. Detalhes, temos vários casos de doenças respiratórias, principalmente em crianças. As nossas 4 UAIs que têm pediatras estão com a escala dobrada para poder atender as crianças e mesmo assim com o tempo de espera em torno de 2 horas, 2 horas e meia, que infelizmente é o tempo necessário. Detalhe, quem chega com a classificação amarelo, laranja ou vermelho, ou seja, as pessoas graves, elas são entendidas imediatamente.
As pessoas com maior tempo de espera são os verdes ou os azuis, melhor dizendo, que são as pessoas com sintomas mais brandos, mas que podem ser reclassificados e subir de verde a azul para amarelo, vermelho, mas as pessoas com sintomas graves, elas são atendidas imediatamente. São o caso dos pacientes vermelhos, por exemplo. Essas pessoas não esperam. Agora, temos um tempo de espera aumentado. Aumentamos todas as nossas escalas médicas, até a capacidade física das unidades. Aumentamos nossa equipe de enfermagem. Garantimos o fornecimento de medicamentos. E, secretário, esse aumento, principalmente no efetivo, em relação ao número de médicos, o número de enfermeiros, vem por causa do decreto. Sem dúvida nenhuma. Recurso veio por causa do decreto. Então, quando esse decreto surgiu, houve aí o aumento desses profissionais para atender a população. Exatamente. Já tinha sido aumentado com relação aos números da dengue. Estamos aí na confluência de 2 epidemias. 2 aumentos de demanda importantes nas nossas unidades, que contam com estrutura física limitada. A população cresceu. Por isso, estão se construindo umas novas unidades. Está se construindo a nova unidade do Morumbi, que ela é muito pequena para aquela população. Está se construindo uma nova unidade no Oeste. Em breve a gente vai lançar a planta. E estamos aumentando a UAI de São Jorge. Então, nossas unidades são pequenas para a nossa população atual. E o prefeito tem ideia disso. Estamos aumentando essas unidades. Isso tem tempo. Isso demora algum tempo, né? Outros detalhes. As pessoas continuam tendo seus problemas de saúde por outras doenças. Então, nós mostramos, não só dengue, não só doenças respiratórias, as pessoas podem ter infarto, elas podem ter outras doenças que também ficam internadas nas UAIs, aguardando transferência. Então, nós temos, além da população que já está nas UAIs, cerca de 400 pessoas por dia estão internadas nas UAIs de Uberlândia. 400 pessoas por dia. Isso em cada unidade? Em todas as unidades. Tá. Então, nas 8 unidades, nós temos 400 pessoas em médias internadas, que são internadas, tratadas, internadas, uma média de permanência de 3, 4 até mais dias. Então, temos, em média, 400 pessoas internadas nas UAIs, fora o pronto atendimento. Certo. Agora, a gente falou muito sobre aquelas salas de hidratação que foram criadas, Sim. Né? Principalmente para atender o público relacionado à dengue, porque a gente sabe que a melhor forma de tratar essas pessoas é melhorar a hidratação. Quando a gente fala de hidratação, é o sorinho, tá? Para o pessoal entender, compreender. Essas salas também estão sendo utilizadas para atender a população agora com síndromes respiratórias? Há uma redução da procura dos pacientes por dengue. Tivemos um número absoluto menor de casos, mas com casos mais graves. Né? Tivemos um predomínio do dengue tipo 2, o vírus tipo 2. Tivemos pessoas com mais sintomas e menos casos no número total absoluto, quando comparado com os anos anteriores. Mas temos uma grande procura e agora essa procura na última semana começou a reduzir. Então é possível que a gente possa remanejar esses espaços para atender pacientes com sintomas respiratórios. Estamos aumentando o número de leitos, né? Estamos aumentando os leitos de enfermaria, estamos aumentando os leitos de terapia semi-intensiva no Hospital Municipal. Hoje, né? Já iniciam hoje. A gente decretou isso, o prefeito decretou isso na última semana. Foi mobilizado já o ajuste dos recursos humanos, né? Os ajustes físicos, né? Para poder acomodar esses novos leitos, tanto no Santa Catarina, quanto no Hospital Municipal, quanto no antigo Dr. Hansen, né? No novo hospital aqui na região, e também o Centro de Internação Pediátrica. Então, a Prefeitura ainda não recebeu recursos nem estadual, nem federal, para poder arcar com essas despesas. Mas o atendimento já começou. O prefeito, não só de leitos, como de aumento de escala, com aumento de medicação, mas o prefeito ordenou que isso fosse feito sem a chegada de qualquer recurso. É claro que esses recursos virão, mas eles demoram. Mas a Prefeitura tem arcado com isso, temos feito o nosso melhor, sabemos da demora, aumentamos a escala médica até o limite onde não temos estrutura física para colocar mais médicos. Eu gosto de ir muito direto, principalmente as pessoas que participaram com a gente. Nós tivemos o caso de uma mãe, especificamente, que foi até, não sei se o senhor acompanhou, que ela chegou às 8h30 da manhã e tinha passado pela triagem, mas infelizmente ainda não ocorreu o atendimento. A gente tem um tempo, mais ou menos, que as pessoas estão esperando para receber esse atendimento. E qual a resposta do senhor para essa mãe? Bom, se não me falha a memória, ela estaria na UAI do Luizotti. Bairro Luizotti. Temos 10 médicos atendendo lá, entre clínicos e pediatras. Com certeza ela não foi classificada como vermelho
que é paciente de urgência que não espera. A deve ter sido classificada como verde ou azul, que o tempo de espera é um pouco maior, de até 4 horas, no papel. Mas essa paciente, com certeza, será atendida anteriormente. Então, existe uma classificação de risco que prioriza quem tem sintomas mais graves. Então, ela feita a triagem, o que se fala triagem é a chamada classificação de risco. São questões técnicas que a gente tem que respeitar. Então, com certeza, a classificação dela foi de um tipo de atendimento que pudesse esperar um pouco mais. Todos merecem ser atendidos o quanto antes. Entendemos as mães que deixam os trabalhos, deixam as atividades domésticas, mas também tem que entender que há um grande aumento da demanda, né, os quais os profissionais estão se desdobrando, tanto profissionais médicos como de enfermagem, toda a equipe assistencial, e a demanda é muito maior do que eles conseguem atender com o nível de esse agilidade. prazo de 4 horas acaba não sendo, dependendo da situação. Por exemplo, no caso dessa mãe que chegou 8h30. Rafael, nós estamos falando de classificação de risco. Estamos falando de pacientes graves, que têm que ser atendidos primeiro, pacientes com sintomas menos graves que podem esperar. Eu não tenho detalhes dessa classificação, que é uma coisa técnica. Com certeza, se essa criança tiver algum sintoma, ela é reclassificada pelo triador e poderá ser atendida mais rápido. Então, eu teria que saber qual a classificação que a enfermagem treinada para isso classificou essa criança, para dizer que ela pode esperar ou ela não pode esperar. São critérios técnicos que eu teria que ter acesso para te explicar no momento. Bom, hoje no Balanço Geral nós estamos fazendo esse raio-x, visitando todas as unidades, mas faltou uma. E eu quero que o senhor acompanhe junto com a gente. Vamos ao UAI do bairro Martins? Vamos acompanhar aqui, ó. Secretário ao vivo, acompanhando Débora Pérez. Como é que está a movimentação por aí? Fica à vontade, Débora. Oi, Rafa, boa tarde para você mais uma vez, boa tarde também para o secretário que está com a gente aqui nessa edição especial do Balanço Geral, mostrando exatamente como é que está sendo esse atendimento nas unidades de atendimento. Eu falo ao vivo com vocês da porta da unidade de atendimento aqui do bairro Martins, uma das unidades, né, que recebe grande parte da população que reside aqui nessa região. Por aqui não está sendo diferente, a gente acabou de checar no aplicativo, segundo o resultado que ele apontou para a gente, são 49 pessoas aguardando o atendimento. A movimentação por aqui é exatamente essa, como vocês podem ver nas imagens, muita gente aguardando, grande parte dessas pessoas já passaram pela triagem e agora estão aguardando então esse momento para conseguir passar por essa consulta. Grande parte das pessoas, e eu vou convidar o Francisco agora para compor também essa imagem para ajudar a gente a contar exatamente como é que está sendo todo esse atendimento. Francisco é uma das pessoas que está aguardando o atendimento. Eu queria que o senhor contasse para mim como é que está sendo tudo isso? Qual foi o horário que o senhor chegou? Como é que foi o atendimento? Sim, eu cheguei às 10h30. A triagem foi rápida, né? Agora o atendimento que eu acho que tem ali umas 40 pessoas ali na minha frente. Eu acho que eu vou sair daqui umas 4 horas da tarde, né? Mas eu vou esperar, porque eu tô mal, né? Já tem uma semana que eu tô de cama. E aí eu vim para ser atendido, né? E é isso. Antes da gente entrar, Francisco estava me contando que começou a passar mal ao longo da última semana, aguardou em casa para ver se não melhorava e hoje preferiu vir então para entender exatamente o que ele está sentindo. Ele é uma das pessoas que está com os sintomas gripais e a primeira pergunta que eu fiz para ele foi se o senhor havia se vacinado e a resposta foi? Não me vacinei, não, a de gripe eu não me vacinei. Acabou se complicando durante a rotina. A de gripe eu não vacinei. Só da Covid, né? Às 4 eu fiz. Faltei fazer isso aí, né? Mas hoje ele veio, mesmo que doente, está proposto também a tentar se imunizar ou pelo menos encontrar um horário na agenda durante essa semana, porque a situação realmente é crítica. Isso, eu vou ter que me vacinar. Tá mal o negócio, tá ruim para mim. E aproveita e já leva o recado para todo mundo em casa, viu, Francisco? Muito obrigada pela participação. É isso, Rafa, a gente está tentando manter o bom humor, porque realmente a realidade, infelizmente, nas UAIs não é das mais agradáveis, muita gente mesmo aguardando esse atendimento. A gente sabe que tem muita gente que está por conta desses sintomas gripais, mas tem muitas pessoas também que já tinham ali consultas agendadas, outros tipos de atendimento, então acaba misturando e a movimentação acaba crescendo mesmo a cada hora, viu? Volto com você aí no estúdio. Perfeito, muito obrigado, Débora, agradece demais o Francisco, ajudou e muita gente a compreender o que está acontecendo e a gente já fala sobre vacinação, quero entender esses números. O senhor tem um último balanço, como é que está a adesão aqui na nossa cidade? Isso é uma pergunta importante, né? Mais pessoas vacinadas significam redução do tempo de espera nas UAIs.
E se todo mundo se vacinasse hoje, teríamos mais 3 semanas de UAIs lotadas, porque para conferir imunidade, a vacina demora 15 a 20 dias. Então nós temos que ter isso em mente. Teremos ainda um mês de junho com nossas unidades com uma grande demanda. Vamos lá. Temos aí próximo de 50% de cobertura das pessoas com 60 anos ou mais. Nossa, mas ainda é muito pouco. É muito pouco. Próximo dos... longe, na verdade, dos 90% que é preconizado, que nós temos que chegar lá. Eles são pacientes que precisam de vacinar para evitar pneumonia, evitar UTI, evitar intubação, entre outras coisas. Temos cerca de 40% das gestantes. Precisamos chegar aos 90%. Né? E próximo aí dos 30%, aumentando um pouquinho, das crianças, que é o grande público que vai às nossas UAIs hoje. As crianças precisam ser vacinadas, nós temos a vacinação, vamos fazer uma nova campanha, uma enorme campanha de vacinação na primeira semana de junho. Estamos aguardando a chegada do reforço vacinal para fazer uma enorme campanha de vacinação. Então, além de aumentar a escala médica, além de reforçar a escala de enfermagem dos outros profissionais, de garantir os medicamentos necessários ao tratamento da síndrome gripal, além de aumentar leitos nos nossos hospitais, né? Vamos chegar a 50 novos leitos, né? Isso demora um tempo até se ajustar. Quando se aumenta um leito, tem que aumentar a equipe, tem que garantir a comida do paciente, garantir a roupa de cama. Não é só uma cama, né? Então muita gente envolvida. Tem um tempo envolvido para a gente, mas esses leitos serão abertos. Então, além disso tudo, a gente precisa vacinar, né? Temos trabalhado de todas as maneiras para reduzir o tempo de espera da população, que eu insisto, temos um remanescente ainda de casos de dengue, que reduziram muito na última semana, demoraram um pouco a reduzir, na verdade. Agora temos um aumento significativo dos casos de síndrome gripal, principalmente em crianças e idosos. Então, as pessoas têm lotado hoje, nossos se a dados. pessoa for para a unidade tomar vacina, nós temos 65 salas, é isso? Se eu estiver errado, não, temos mais salas, temos agora, 78 salas 78, são 78 salas de vacina, normalmente é 65, teve um aumento aí nesse ano. Mas se a pessoa chegar lá hoje, tem vacina. Porque temos pontos extras de vacinação. Exato. Por isso é que a gente aumenta um pouco mais. Temos vacinas disponíveis. Temos um grande problema, vacina de Covid. O Ministério não enviou doses da vacina. Aliás, enviou 3.500 doses, que dão aí poucas doses para cada unidade. Estou sendo leviano em dizer que não enviou, mas precisava enviar 50 mil, 40 mil, 20 mil. Então, nós temos um problema com relação à vacinação do Covid. Dependemos das vacinas para reduzir a procura de nossas unidades. Mas vamos atender todo mundo. Então, teremos tempo de espera, teremos pessoas nos corredores, mas essa população será acolhida, será atendida, será medicada, será transferida se assim for necessário. Não teremos poderemos ter pessoas nos corredores, poderemos ter tempo de espera, mas garantimos que vamos atender toda a população. Com acolhimento, principalmente. Com acolhimento, com carinho, mas atenderemos a todos, né? Mesmo nessas condições de alta demanda, mas a gente garante, o prefeito garante, e nós garantimos que a população será atendida. Secretário, muito obrigado. Venha mais vezes. Estou à sua disposição. Eu acho que sempre é importante a gente orientar a população o que está acontecendo de forma transparente, principalmente com orientação, explicar para a população o que pode ser feito, como pode ser feito. E, por favor, um pedido que a gente faz aqui, eu faço com o maior carinho. Tome a vacina. Procure uma unidade, tome a vacina. A gente está mostrando essa realidade aqui na nossa cidade. A situação é muito séria, não acontece só em Uberlândia, está acontecendo no estado todo, no Brasil todo. Então, por favor, faça a sua parte aí também, tá? Secretário, obrigado. À disposição. Grande abraço. Muito obrigado, secretário. Ao vivo aqui no nosso Balanço Geral, falando sobre isso. A gente vai continuar debatendo esse assunto ao longo aqui da nossa programação e também nos próximos dias. E fique à vontade para participar junto com a gente, questionar sobre diversos assuntos que a gente traz aqui na nossa programação.